Irmãos, é uma alegria muito grande estar com os irmãos nesta manhã. Há tanto tempo que não vimos os irmãos e nesta manhã nós temos a oportunidade de não só rever os irmãos, como também estarmos trazendo uma mensagem para a nossa edificação. Primeiramente, a mensagem, desculpe, eu tenho um problema alérgico e a freezer do ar-condicionado acelera. Então, para a nossa meditação e para a nossa edificação nesta manhã, eu acho que a mensagem, ela tem que primeiramente servir para aquele que a transmite. Se ela não servir para aquele que a transmite, ela certamente encontrará problemas para aqueles que a ouvem. E eu quero dizer aos irmãos que me sinto bastante alegre por estar aqui, depois de tanto tempo. Há muito tempo eu venho desejando, há 2 anos para cá, de trazer uma mensagem nas igrejas da associação, em face dos problemas que nós já tivemos, que nós passamos. Nós precisamos muitas vezes repensar a nossa posição e repensar o nosso pensamento acerca da associação. Como igreja, como líderes, nós temos que fazer determinadas restaurações na nossa vida e na história da nossa denominação, como falamos na última reunião trimestral da associação. Então nós precisamos reconstruir, nós precisamos repensar para que a associação de igrejas, para que as nossas vidas tenham mais vigor, para que nós sejamos mais ousados, sejamos mais fiéis, mais determinados naquele compromisso que nós assumimos um dia diante de Deus. Zelarmos pela sua obra, buscarmos o interesse da sua causa e diante de Deus, quando recebidos como membros da nossa igreja, nós prometemos a Ele fidelidade a todo custo. Trabalharmos pela igreja, trabalharmos pela nossa denominação. Então, com base nisso, eu mantive o desejo de estar aqui com os irmãos nessa manhã. Solicitei ao pastor Sinaldo essa oportunidade. Eu não sou de estar me oferecendo para pregar a igreja de ninguém, nunca fiz isso. Mas diante da responsabilidade que pesa sobre a minha vida como líder de uma igreja, como presbítero, como também líder da associação, posto que eu ocupo a função do Conselho Fiscal, relator, querendo ver o progresso da obra de Deus, querendo ver o crescimento da nossa denominação, querendo ver o crescimento sadio das nossas igrejas, nós solicitamos ao pastor Sinaldo para estarmos aqui nesta manhã. E é plano meu, pretensão minha, estar na igreja do Ingá, na igreja de Cupira, para trazer essa mensagem. Uma mensagem de incentivo, uma mensagem de advertência, uma mensagem de exortação, para que nós tenhamos cuidado, muito cuidado, porque nós estamos vivendo dias difíceis. A igreja de Cristo nunca enfrentou momentos fáceis. A igreja do Senhor Jesus Cristo nunca viveu momentos de bonança na sua vida. Ela sempre enfrentou perseguições. O hino que nós acabamos de cantar demonstra perfeitamente isso, que a nossa história é uma história de luta, é uma história de batalha, é uma história de guerra, é uma história de pegar as armas e ir para o fronte de batalha.
Paulo diz que as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Não tenho dúvida que as fortalezas, essas hostes espirituais do mal que nos rodeiam, elas estão investindo contra a nossa denominação, elas estão investindo contra as nossas igrejas, para que o trabalho e a obra do Senhor não venha a bom tempo, não ande a contento. E nós, como líderes, como membros de igreja, nós precisamos estar atentos para isso, porque a cada dia nós vemos as investidas de Satanás contra a igreja. Essa investida da pandemia, não se enganem, foi uma forma de calar a igreja. Nós vimos vários estados aí, né, tentando proibir até, como no estado de Pernambuco, até a transmissão via internet, onde não havia perigo para ninguém. Pastor Augusto Nicodemos, eu vi sua palavra um dia na internet, ele falando sobre isso. Teve dificuldades, porque havia proibição até de transmissão pela internet. Então, essa história de querer calar a igreja não é de hoje, é uma história antiga, é uma história que remonta aos tempos primitivos da igreja, aos tempos da igreja primitiva. Eu fico imaginando, depois dessa abertura que nós temos, por que os crentes não estão comparecendo à igreja? Por que nós não estamos voltando para a igreja? Eu fico pensando, irmão, muitas vezes na igreja, no comportamento, na atitude dos irmãos da igreja primitiva, que diante de toda perseguição, eles não se calavam, eles não se escondiam, eles saíam às ruas para anunciar o Evangelho, para pregar e para testemunhar todos os dias. E quanto mais perseguição, mais a igreja crescia. Quanto mais perseguição, mais o número aumentava. E mesmo sendo obrigados a não falar no nome de Jesus Cristo, o apóstolo Pedro disse: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Então, com esse espírito, dentro do espírito do hino que nós cantamos nesta manhã, as armas, pois com valor, fiéis soldados do Senhor. Nós não somos soldados covardes, embora possa haver no nosso meio muitos, mas eu tenho certeza que aqui nesta igreja não tem nenhum soldado dessa qualidade. Eu quero agradecer ao pastor Sinaldo ainda a oportunidade, a confiança em ceder o seu púlpito. Tenho certeza e garanto aos irmãos que eu não vou ensinar nenhuma heresia aqui. Não vou ensinar nada que venha ao encontro, ou de encontro aos princípios desta igreja. Vamos, mais uma vez, irmãos, abrir nossas Bíblias em Mateus. Desta vez, no capítulo 4 de Mateus, nós vamos ler Mateus 4, de 1 até o verso 11. Fiquemos de pé em reverência à palavra de Deus. Mateus capítulo 4, versículo de 1 a 11. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo, e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto
mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Por isto o deixou o diabo, e eis que vieram os anjos e o serviram. O Senhor aplique a porção lida da sua palavra aos nossos corações. Amém. Vamos orar curvando as nossas fontes. Senhor nosso Deus, nós confiamos, ó Deus, plenamente na tua palavra. Ela é socorro para nós que muitas vezes somos tentados. Ela nos traz, ó Deus, a forma, a maneira como resistirmos às tentações. Ela nos mostra, Senhor, por este testemunho do Senhor Jesus Cristo, que nada, nenhuma oferta do pecado vale a pena ser aceita em detrimento da obediência ao Senhor Jesus. Que tu, Senhor, nos mostre nesta manhã como devemos nos comportar diante das tentações, como devemos reagir, e que a nossa reação seja uma reação negativa às tentações e positiva aos comandos da tua palavra. Assim nós te oramos agradecidos, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o nosso grande e eterno Salvador. Amém. Amém. Os irmãos podem sentar. Meus prezados irmãos, existe uma luta na vida cristã. E essa luta na vida cristã é contra um inimigo poderosíssimo, Satanás. E nessa luta do cristão contra Satanás, o principal campo de batalha é a tentação. Por isso o discípulo de Cristo, o crente, precisa vencer o inimigo, superando as tentações. Não estamos sós nessa luta. Apesar de tudo, existe uma pessoa que está conosco todos os dias: Jesus Cristo. Jesus tornou-se um homem, foi tentado como nós, obteve a vitória, mostrando assim como nós também podemos triunfar sobre as tentações de Satanás. Lá em Hebreus 2, 17 e 18, o autor diz: por isso mesmo convinha em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. E Hebreus 4,15: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, ele foi tentado em todas as coisas. Em todas as coisas. À nossa semelhança, mas sem pecado. É essencial, portanto, que analisemos cuidadosamente de que forma Jesus venceu a tentação e como ele serviu a Deus nos momentos da tentação ou da crise. Se fôssemos dar um título a essa mensagem de hoje, eu daria o título seguinte: como servir a Deus nos momentos de crise, com base no exemplo de Cristo que venceu a tentação. Como servir a Deus nos momentos de crise. Embora Jesus tenha sido tentado várias vezes, ele enfrentou um teste especialmente severo, logo depois que foi batizado. Lucas, ele recorda esse evento no seu evangelho, mas nós vamos seguir a história conforme Mateus narrou.
Diz o versículo 1 e 2 do capítulo 4 que nós lemos: a seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O fato de o Espírito Santo ter levado Jesus para o deserto mostra que Deus pretendia que Jesus fosse totalmente humano e sofresse a tentação. O texto também nos mostra que Satanás ele fez 3 investidas contra o Senhor Jesus Cristo para desviá-lo da cruz. E é sempre assim, irmãos, o modus operandi de Satanás, os ardis que ele usa para desviar o crente ou os crentes do seu dever de obediência a Jesus Cristo. Então analisemos as 3 tentativas de Satanás para seduzir o Senhor Jesus Cristo e levá-lo a fracassar no caminho da cruz. A primeira tentação, versículo 3 do capítulo 4: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Então o diabo, ele é um mestre em fazer afirmações aparentemente lógicas. Jesus estava faminto, ele tinha poder para transformar as pedras em pão, ou não tinha? Claro que tinha. O diabo simplesmente sugeriu que ele tirasse vantagem de seu privilégio especial para prover a sua necessidade imediata, que era a fome. Mas então nós temos algumas questões a considerar com relação a isso. Era verdade que Jesus necessitava de alimento para sobreviver, mas a questão era como ele obteria o alimento. Lembre-se de que foi Deus quem o conduziu a um deserto sem alimento. O Espírito conduziu ao deserto, 40 dias e 40 noites foi tentado, sem alimento. Então o diabo aconselhou Jesus a agir independentemente e encontrar seus próprios meios para suprir a sua necessidade. Confiará ele em Deus ou se alimentará a seu próprio modo? Há aqui também uma questão básica: como Jesus usará as suas aptidões para resistir à tentação? Seu grande poder, o grande poder que ele tinha, seria usado como uma lâmpada de Aladim para gratificar os seus desejos pessoais? Cristo podia simplesmente, com uma palavra só, criar o alimento que saciaria a sua fome. Mas será que ele queria usar desses meios? Então a tentação era para que Cristo ressaltasse demais os privilégios de sua divindade e minimizasse as responsabilidades da sua humanidade. Ressaltar sua divindade, os elementos, o seu poder, a sua glória, a sua majestade, e minimizar as suas necessidades físicas. E isso era crucial, porque o plano de Deus era que Jesus enfrentasse a tentação na área da sua humanidade. O plano de Deus era para que Cristo enfrentasse a tentação na área da sua humanidade, usando somente os recursos que todos nós temos à nossa disposição. E que recursos são esses? A própria palavra, as próprias escrituras. É o recurso, é o meio, é o escape para não cedermos à tentação. Vejam a resposta de Jesus Cristo. Está escrito: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então, em cada teste, Jesus se voltava para as Escrituras. Em cada teste, ele se voltava para as Escrituras, usando um meio que nós também podemos empregar para superar essa crise, a crise da tentação. A passagem que ele citou foi mais adequada naquela situação. No outro contexto, na perseguição dos israelitas no deserto, eles tinham aprendido durante 40 anos no deserto
que deveriam esperar e confiar no Senhor para conseguir alimento e não tentar conceber seus próprios esquemas para se sustentarem. Então, nesse primeiro texto, nessa primeira tentação de Cristo, que lições nós podemos tirar? Pelo menos 3 lições, irmãos, nós podemos tirar desse texto. O diabo, ele ataca as nossas fraquezas. Ele não ataca o nosso ponto forte. Ele ataca as nossas fraquezas. E ele não se intimida, ele não se acanha, ele não se constrange em provar as nossas áreas mais vulneráveis. Se temos facilidade ou disposição para trair, para negar uma verdade, se há dubiedade em nós, ou falsidade, hipocrisia, ele vai explorar essas áreas. Então, depois de jejuar 40 dias e 40 noites num deserto, Jesus estava faminto. Daí Satanás induz, instiga, tenta a Jesus para fazer alimento de uma maneira não autorizada. Satanás escolhe justamente aquela tentação à qual nós somos mais vulneráveis no momento. Então, de fato, as tentações elas estão frequentemente ligadas ao sofrimento, ou a desejos físicos, aos momentos de crise, aos desejos de poder. A tentação ela é mais vulnerável naquilo em que nós somos mais frágeis. A segunda lição, a tentação parece razoável. Não havia problema nenhum em Jesus Cristo transformar aquelas pedras em pão. Nenhum problema. Ele, como soberano Deus, como verdadeiro Deus e verdadeiro homem, ele poderia muito bem fazer aquilo. Mas o que é errado frequentemente parece certo. O que frequentemente é errado, às vezes parece certo. Por isso, aquele ditado, mas todo mundo faz. Todo mundo faz, todo mundo está fazendo isso, é costume. Irmãos, o crente não é aquele que faz o que todo mundo faz. Nós somos diferentes. Os nossos costumes são diferentes. Os nossos usos e costumes são diferentes. E eu me lembro de uma frase do pastor Neresmith, que eu cheguei até a anotar aqui na Bíblia. Ele disse: nós somos crentes não por causa dos nossos usos e costumes, mas os nossos usos e costumes são diferentes porque somos crentes. É uma grande verdade. Que grande ensino para nós. Então, o que é errado frequentemente parece certo. O homem tem que comer finalmente. A pessoa não pode ficar com fome. Jesus Cristo tinha que se alimentar. Então, qual o problema? Muitos crentes e até mesmo líderes de igreja acham que necessidades pessoais as isentam da responsabilidade de obedecer à lei de Deus. Não nos isenta. Nenhuma situação nos isenta da responsabilidade de obedecer à lei de Deus. A terceira lição desse texto, da tentação de transformar as pedras em pães. Nós precisamos confiar em Deus. Nós não podemos desvanecer nunca. Como disse o hino que nós cantamos no início da primeira estrofe: ao fundo do vale com meu Salvador irei, onde bem seguro ele traz sua grei. Então precisamos confiar em Deus. Jesus precisava de alimento, sim, precisava. Porém, mais do que isso, ele precisava fazer a vontade de Deus, precisava obedecer. Meus irmãos, é sempre certo fazer o certo e sempre errado fazer o errado. Deus proverá o que ele achar melhor para nós. O nosso dever é obedecer-lhe. É melhor morrer de fome do que desagradar ao Senhor. A segunda tentação, no versículo 5. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus,
Atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem. Eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Segunda tentação. Jesus, ele tinha replicado, ele tinha resistido à tentação anterior de transformar as pedras em pães. Ele tinha resistido. Vitorioso, fiel e obediente. Por isso, Paulo diz que ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Não há coisa melhor do que obedecer a Deus. Obedeçam a Deus e nada irá mal com os irmãos. Então Jesus já tinha replicado, resistido à tentação anterior, dizendo que confiava em cada palavra de Deus. Aqui é como se Satanás estivesse dizendo: bem, se confias tanto em Deus, então experimenta, verifica o sistema e vê se ele realmente cuidará de ti. Porque está escrito que aos seus anjos dará ordem para que não tropeces em alguma pedra. Então, ele referendou a tentação citando um trecho das Escrituras. Satanás conhece as Escrituras muito mais do que qualquer um de nós aqui. Ele conhece, mas ele não obedece. Ele conhece, mas ele a usa para torcer, para falsear a verdade. Então ele referenda, ele insiste na tentação, citando um trecho das Escrituras Sagradas. Como é sagaz o nosso inimigo, o arqui-inimigo de Deus. Mais algumas questões que nós devemos observar. Jesus confiará sem experimentar? Uma vez que Deus prometeu na sua palavra preservá-lo do perigo, seria certo criar um perigo só para ver se Deus realmente faria como ele disse na sua palavra? Será que valeria a pena Jesus saltar do pináculo daquele tempo e descer mundo abaixo para testar a Deus? Então, não. 1000 vezes não. Então, mais uma vez, o que fazer diante dessa crise, quando a tentação se mostra praticamente irresistível na nossa vida? Quando não temos mais forças para resistir, o que fazer, irmãos? Jesus tem a resposta: é obedecer. A resposta de Jesus também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Versículo 4, versículo 7, do texto de Mateus, capítulo 4. Não tentarás ao Senhor teu Deus. A confiança verdadeira aceita a palavra de Deus, como ela ordena, e não necessita testá-la. A Bíblia é confiável, ela é a palavra de Deus, inspirada, inerrante, ela tem o hálito de Deus. Pedro diz que os profetas santos, homens santos de Deus, escreveram a palavra de Deus inspiradas pelo seu hálito. Não podemos duvidar dessa palavra. E que lições nós tiramos desse texto, dessa segunda tentação? Primeira lição: o diabo ele cita as Escrituras, pois ele a conhece. Ele põe como isca no seu anzol e os versículos da Bíblia que lhe interessam. Muitos crentes frequentemente aceitam qualquer ensinamento quando ele está acompanhado por um monte de versículos bíblicos. E isso é muito perigoso. Muito perigoso, mas tenham cuidado. Tenham cuidado, irmãos. A motivação pode estar errada e fora do contexto de obediência a Deus. Os de Bereia foram mais nobres do que os de Tessalônica, porque quando ouviram a palavra, eles foram aonde? Eles foram consultar alguém se estava certa a palavra de Deus? Não. Eles foram à fonte de inesgotável sabedoria de Deus.
para confirmar se aquilo que estava sendo ensinado estava correto. Então a motivação muitas vezes de se citar a Bíblia é uma motivação às vezes errada e totalmente fora do contexto da obediência a Deus. O mesmo diabo que pode se disfarçar num anjo celestial, Paulo diz, ele se transfigura em anjo de luz, ele pode certamente deturpar as escrituras para seus próprios propósitos. E muitos estão caindo nesse engodo, nesse engano diabólico. Mas o diabo, ele cometeu 3 enganos. Ele não pode contra o Senhor Jesus Cristo. Ele não pode contra os crentes. Ele pode tentar, mas ele não irá conseguir. Se nós estivermos em harmonia com a palavra de Deus, se nós tivermos obediência, em sintonia com esta palavra, lendo-a, meditando nela de dia e de noite. Então, ele tem os seus propósitos. Então ele cometeu 3 enganos. Quais foram os enganos que Satanás cometeu? Primeiro engano, ele não citou toda a Escritura para Jesus Cristo. Ele citou trechos do Salmo 91, que mostra um debate espiritual, não um debate físico, por comida, ou por satisfação física. Ele citou toda a Escritura, ele não citou toda a Escritura, ele citou parte da Escritura. E é assim que as heresias surgem, com citação de parte das Escrituras. Os irmãos podem ver essas seitas heréticas que existem por aí afora, todas elas citam a Bíblia, mas para seu próprio proveito, para a sua própria destruição. Também está escrito, disse o Senhor Jesus Cristo, a verdade não é somente uma parte das Escrituras. A verdade é a soma de tudo que Deus diz e não somente uma parte dessa verdade. Por isso, nós precisamos estudar todos os ensinamentos das Escrituras sobre um determinado assunto para conhecer verdadeiramente a vontade de Deus. Mais uma vez me vem à memória os ensinamentos do pastor Denesi. Quando ele ministrava acerca de determinadas verdades bíblicas, ele dizia, está na Bíblia, irmão, é só ler, está lá. Em segundo lugar, Satanás usou a passagem fora de contexto. O Salmo 91, no seu contexto, conforta o homem que confia e depende do Senhor. Ao homem que sente a necessidade de testar a Deus, de testar ao Senhor, nada é prometido nesse salmo. É um salmo de confiança. Em terceiro lugar, Satanás forçou a passagem das Escrituras, dando a ela um sentido diferente daquilo que ela quer e quis nos ensinar. Então, no contexto, o ponto não é uma proteção física, mas é uma proteção espiritual. Se fosse proteção física, os santos não teriam sido cerrados pelo meio, não teriam sido apedrejados, não teriam sido colocados nas covas dos leões, nas arenas para servir de espetáculo para o mundo. O contexto do Salmo 91 é uma promessa, é um contexto espiritual, uma proteção espiritual. Aquele que confia no Senhor. Satanás ele é versátil em alterar as Escrituras no seu verdadeiro sentido. Jesus venceu em uma área, mas Satanás não ficava quieto, ele não parava, logo ele mudou para outra área. Então nós temos sempre estar de guarda, com a nossa guarda fechada, como um boxeador quando está lutando num ringue, ele mantém a sua guarda fechada para proteger o seu rosto.
do soco inimigo, nós temos que estar com a nossa guarda espiritual também fechada, para não cedermos, para não cairmos nas astutas ciladas do diabo. Pedro diz que Satanás anda ao nosso derredor, fugindo com o leão, buscando a quem possa tragar. Meus irmãos, a confiança ela não experimenta, ela não faz teste, ela não põe à prova, não continua pondo condições ao nosso serviço a Deus, não continua exigindo mais prova da sua fidelidade, em vista da abundante evidência de que Deus apresentou na sua palavra. Não é bom pedir a Deus para fazer algo mais, para dar prova de si mesmo e da sua fidelidade. Ou nós confiamos em Deus, ou não confiamos. Ou temos que a sua palavra contém promessas inefáveis para a nossa vida, ou não cremos e sofreremos as consequências. A confiança não experimenta. A terceira tentação, e a última meditação no texto que nós acabamos de ler. A afirmação do diabo levou ainda ao diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Que tentação! Que coisa fantástica! Jesus foi levado pelo Espírito Santo de Deus, pelo Espírito de Deus. Não foi Satanás que o levou ao monte, ao pináculo, ao monte, foi o Espírito Santo. Que coisa fantástica! Então Satanás ele ficou deslumbrado, ele deslumbrava, ficou deslumbrado, estonteante, com a possibilidade de reinar sobre todos os reinos do mundo. Mas há algumas questões a considerar aqui. A questão aqui não era tanto o fato de Jesus tornar-se um rei, porque Deus já havia lhe prometido, o reino. Lá no Salmo 2, versículo 9, Gênesis 49, 10, mostra que Deus já havia prometido o reino ao Senhor Jesus Cristo. No Salmo 2, versículo 7 a 9 diz: proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão. E agora o versículo 9 que eu queria destacar: com vara de ferro as regerás, e as despedaçarás como um vaso de oleiro. É uma profecia futura do reinado do filho de Davi, da raiz de Jessé, que regerá as nações com vara de ferro e as despedaçará como um vaso de oleiro. Gênesis 49, 10 diz: o cetro não se arredará de Judá. O reino é de Jesus Cristo. Ninguém toma das suas mãos, porque ele já está reinando à direita do Pai nas alturas. O cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de entre seus pés, até que venha Siló, e a ele obedecerão os povos. Isso irá se cumprir. Não sabemos quando, mas sabemos e sei que está muito perto, porque os sinais da sua vinda mais se mostram cada vez. Então o Senhor prometeu o reinado ao Filho depois do sofrimento. Não prometeu um reinado a Cristo antes do seu sofrimento. Hebreus 2,9 diz: vemos todavia aquele que por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que pela graça de Deus provasse a morte por todo homem. O sofrimento, a glória vem após o sofrimento. Nossa glória, nossa glorificação também virá após o nosso sofrimento. Não é o servo maior do que o seu Senhor, nem o discípulo maior do que o seu mestre. Se fizeram o que fizeram com o nosso teto, imagine com nós.
Imagine conosco, o diabo ofereceu um atalho, a coroa sem cruz. Era um compromisso. Ele poderia governar todos os reinos do mundo e entregá-los ao Pai. Mas no processo o reino se tornaria impuro, viciado, maculado pela desobediência. Então as questões são: como Jesus se tornaria rei? Eu pergunto: será que você pode usar um meio errado e no fim conseguir fazer o bem? Você poderá desobedecer a palavra de Deus e diante dessa obediência você conseguir fazer o bem e conseguir fazer a vontade de Deus? Não. Irmãos, é uma lástima e para a vergonha do Evangelho, existem muitos pastores assim hoje, desonestos, aproveitadores, os quais na linguagem popular querem pegar o bonde andando, querem um ministério fácil, sem problemas, sem dificuldades, querem pastorear igrejas já organizadas, estruturadas, e quando as assumem, desfazem tudo que foi feito ao longo de décadas. Igrejas históricas têm se tornado muitas vezes vítimas e presas fáceis desses lobos devoradores, disfarçados de ovelhas. Eles usam de ardis para encher as igrejas de pessoas não convertidas, a fim de formarem maioria nas suas assembleias e tomarem de assalto igrejas históricas para manipulá-las, a fim de fazer aquilo que eles querem. Querem um reino só para eles. Querem glória sem sofrimento. Querem glória sem obediência. A glória pessoal sem compromisso com a verdade. E nós, irmãos, como denominação, eu trago aqui agora a baia isso. Nós estamos passando por uma crise de homens despreparados para o ministério pastoral. Creio não ser atualmente a nossa realidade, mas passamos e temos experiência, nós sabemos do que se trata, pessoas sem caráter, dúbias, sem palavra, traidores, atrevidos, obstinados, desobedientes às autoridades, enganadores e covardes, vigaristas que não têm a mínima consciência das suas atitudes deletérias. Eu ouvi uma frase, dita até pelo presidente Bolsonaro, disse que a maior virtude do vigarista é sorrir para todos. E essa é uma verdade. Observem, vejam se isso não é verdade. Então nós precisamos ficar atentos a isso. É como diz o adágio popular: nós criamos cães para nos morderem ou cobras para nos picar. Então precisamos repensar seriamente sobre quem estamos enviando para o seminário, pois a obra de Deus, o santo ministério da palavra, não pode ser entregue a lobos devoradores. Precisamos enviar para o seminário aqueles que têm um padrão de obediência à palavra de Deus, têm um padrão de comportamento compatível com as Escrituras, em obediência à sua igreja, obediência aos seus pastores, a obediência às suas lideranças. Se não tiver esses padrões, irmãos, não serve para o ministério, porque não são vocacionados, só irão dar trabalho, só irão trazer complicações. Homens sem qualquer vocação para o ministério, sem o devido preparo espiritual, estão dizimando as nossas igrejas. Isso não pode mais continuar. Ou tomamos decisões como associação e como igreja local, como igreja de Deus que somos, ou corremos o risco de deixar de existir como denominação. Não é isso que eu quero. Não é isso que eu quero. Por isso, nesse sentido, eu estou encaminhando, ou já encaminhei para a associação, um projeto de alteração da nossa Constituição. Entreguei ao pastor Sinaldo, creio que a igreja recebeu. É um projeto
é algo que vem solidificar as nossas raízes, é algo que vem dar maior seriedade e exigir maior seriedade àqueles que são pastores, que vierem a nos pastorear. Porque não existe, irmão, compromisso. Se não existir um compromisso, o que não está no papel não está no mundo. Uma vez eu fui fazer uma solicitação verbal a um juiz, ele disse: doutor João, escreva, faça uma petiçãozinha, porque o que não está no processo não está no mundo jurídico. Então, o que não está escrito, você não pode exigir aquilo que não está escrito. Por que a Bíblia foi escrita? Para ser obedecida. Princípios são feitos para serem obedecidos, não para serem jogados na lata do lixo, como estão fazendo por aí afora. Ou nós mudamos essa situação com a graça de Deus, ou nós somos fadados à decadência. E não é isso que nós queremos. Não é isso que eu quero. Não é isso que o pastor Sinaldo quer. Não é isso que os irmãos oficiais querem. Não é isso que a igreja de Deus, que está na associação de igrejas querem. Nós queremos honrar a Deus pela obediência. Não queremos fazer um jogo que muitos fazem por aí afora. Um jogo desonesto, um jogo viciado, um jogo de carta marcada. Qual foi a resposta para Jesus para essa proposta de Satanás? Retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Irmãos, nada é bom se é errado. Nada é bom se viola as Escrituras, se confronta com as sagradas letras. Não é bom. E que lições nós podemos tirar para concluir e concluindo a nossa meditação desta manhã? Primeira lição é que Satanás, ele paga o que for necessário. Satanás sabe o preço de cada um. Ele sabe a área que pode atacar, a área que ele pode atacar. Com essa fraqueza de cada um. Ele é um psicólogo por excelência. Então, ele paga o que for necessário. Ele ofereceu tudo para comprar a Cristo e a sua consciência. Da mesma maneira, esses pastores fazem tudo, fazem o que for necessário para usurpar, para enganar, a fim de conseguir o seu intento. Mesmo que para isso sacrifique o bom nome do Evangelho de Cristo. Se houver um preço pelo qual você desobedecerá a Deus, pode esperar que Satanás vai pagar. Porque ele pode fazer isso. Mas o Senhor Jesus Cristo disse lá em Mateus 16, 26, que aproveitará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Muitos pastores estão cedendo às ofertas de Satanás. Estão sacrificando as igrejas, utilizando-as para o seu bem-estar pessoal e seu endeusamento da sua própria pessoa. São verdadeiros narcisistas. Narciso era aquele personagem da história grega que se achava belo, o homem perfeito. A lição 2: o diabo oferece atalhos, oferece um preço e você se dispuser a receber, mas ele oferece também atalhos. Ele oferece o mais fácil, o mais decisivo, o caminho ao poder e à vitória. Ele oferece o caminho mais fácil. Mas Jesus recusou esse atalho. E se Jesus recusou, se Jesus pôde recusar, e na verdade recusou, nós também podemos recusar. Ele recusou esse atalho.
o nosso Senhor, o nosso maior exemplo de obediência e lealdade, ganharia os reinos pelo modo que o Pai tinha determinado, não pelo modo como Satanás já havia ofertado. O reino com sofrimento. Como diz o hino, a grande obra da música clássica cristã, Aleluia de Handel, o reino deste mundo passou a ser do Senhor e do seu Cristo, e Ele reinará para sempre e sempre, Rei dos Reis. Aleluia. Ele foi obediente pelas coisas que padeceu. Então hoje Satanás tenta pastores e igrejas a usarem atalhos para ganhar poder e encher os seus bancos de pessoas muitas vezes não convertidas. É minha igreja cheia? Não. Ah, como eu queria ver a minha igreja abarrotada, precisando botar cadeiras nos corredores, encher os espaços vazios, mas de crentes fiéis, de crentes tementes a Deus, de crentes obedientes, não de farsantes e hipócritas. Então, o diabo ele oferece compromissos por bons propósitos. Ele testa a profundeza da nossa pureza. Ele nos tenta usar erradamente as Escrituras para apoiar um bom ponto ou dizer uma mentira de modo a atingir um bom resultado. Ele nos tenta fazer uso do pragmatismo religioso. Quem já leu aquele livro? Uma brochurazinha de Spurgeon e o pragmatismo religioso. Tem outro, Spurgeon e o evangelicalismo moderno. Então ele nos tenta fazer uso desse pragmatismo. O que é o pragmatismo? O pragmatismo é você utilizar um meio, mesmo que não seja um meio lícito, mas se o meio der certo, se atingir os seus objetivos, então ele é válido. Isso é pragmatismo. Ser pragmático. Então Satanás nos tenta nesse sentido, para atingirmos por meios escusos o crescimento, ou melhor, o enchimento das igrejas. Porém, irmãos, nunca é certo fazer o que é errado. Há a lei e ao testemunho, diz o profeta. Se não obedecerem segundo a palavra, nunca verão a alva. Que Deus tenha misericórdia do nosso povo. Que Deus tenha misericórdia de nossas igrejas. Nesta batalha entre os dois leões, Pedro diz que Satanás ruge ao nosso redor, rugindo como um leão, buscando a quem possa tragar. Mas lá em Apocalipse capítulo 5 está o leão da tribo de Judá, que venceu para abrir o livro, porque foi o único digno que foi achado para abrir o livro. Então nessa luta, nessa batalha entre esses dois leões, Jesus ganhou uma vitória decisiva. Jesus Cristo é o leão da tribo de Judá, que venceu todas as coisas. E ele fez isso do mesmo modo que nós devemos fazer também. Nós temos que fazer. Como foi que Cristo agiu? Ele confiou em Deus. Ele usou as Escrituras. Ele resistiu ao diabo. O ponto crucial é esse, irmãos. Que nós devemos entender, né? Se nós entendermos isso, nós entendemos tudo que foi falado nesta manhã. Jesus nunca fez o que ele sabia que não era certo. Jesus nunca fez o que ele sabia que não era certo. Há um livro do pastor Chefe, em seus passos, o que faria Jesus? Compre e leia. Então, esse é o ponto crucial dessa nossa meditação nesta manhã. Jesus nunca fez o que ele sabia que não era certo. E nós, o que é que estamos fazendo? Estamos fazendo certo? Estamos valorizando
aquilo que aprendemos dos nossos pastores, estamos valorizando a fidelidade aos nossos princípios, às nossas igrejas. Então, por isso, necessitamos fazer uso das armas que temos, agindo de forma bíblica, de forma cristã, mas também de forma enérgica, a fim de garantirmos um futuro melhor para o nosso povo. Foi assim que Jesus agiu em nosso favor. Josué, diante daquela dubiedade do povo, disse: escolhei hoje a quem servis. Colocou o povo em xeque-mate. O povo disse: nós queremos servir ao Senhor. Foi assim que Jesus agiu em nosso favor. Obedientemente. Sofreu todas as agulhas. Em obediência. E morreu pela obediência. Então, irmãos, que Deus nos ajude a seguir os passos de Jesus Cristo. Que nós possamos dizer como Pedro, lá em 1 Pedro 2:21, possamos seguir as suas pegadas. 1 Pedro 2:21, o apóstolo nos conclama a sermos fiéis a Jesus Cristo, quando ele diz: 2:21, porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. Deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. Que Ele nos abençoe. E que Ele abra as nossas mentes, os nossos corações, e tenha misericórdia do seu povo. Que nós possamos nos voltar para Ele em humildade e obediência, para a honra e glória do seu nome. O Senhor nos abençoe. Eu agradeço mais uma vez aos irmãos a tolerância, eu estou dentro do horário ainda, e quero dizer mais uma vez que me sinto muito alegre em estar aqui com os irmãos, e uma parte do peso da minha consciência caiu nessa oportunidade que eu tive aqui, porque eu não posso ficar calado. Eu dou graças a Deus pelos pastores que nós temos hoje na associação, porque é preciso que haja uma peneira. Houve uma peneira e poucos passaram nessa peneira. Então, como Pedro, né? Pedro, Satanás quis peneirar, mas eu não permiti. Então, tenhamos cuidado. Amemos a nossa denominação. Mais ainda, obedeçamos aos nossos princípios. Mais ainda, porque nós nunca iremos pecar por obedecer demais. Porque o obedecer é melhor do que o sacrificar. Amém.